Livro Deuteronômio, capítulo número 6. Deuteronômio, capítulo número 6. Permaneça com a sua Bíblia aberta. Enquanto os irmãos estão abrindo, a tradução está funcionando direitinho lá? Já está ok? Pronto. Então, sejam muito bem-vindos, vocês que nos visitam de outros países. É uma alegria muito grande tê-los aqui na manhã de hoje. Irmão Micael, também é muito bom tê-lo de volta. É uma alegria sempre rever vocês. Antes de nós lermos a palavra de Deus, em Deuteronômio capítulo 6, eu quero só lembrar aos irmãos, como já foi dito aqui pelo irmão William, nós estamos no mês da família e durante todo esse mês nós teremos mensagens pregadas aqui em relação da palavra de Deus, mas voltadas para a família. Na semana que vem acontecerá um congresso, tá? Um congresso da nossa associação. Esse congresso vai acontecer, já mandei no grupo dos irmãos, mas você que nos visita e querendo participar, será muito bem-vindo. A partir de 2 horas da tarde, lá em Faro, na Igreja Batista de Faro. Teremos oficinas, várias oficinas durante o dia, até as 5 da tarde. E logo em seguida, às 18 horas, acontecerá o culto do congresso, que é um culto que vai ser dirigido aí, o louvor pela nossa igreja, mas que vai marcar a volta da Juventude Batista do Algarve. No domingo, pela manhã, estará conosco aqui o pastor Mateus Guerra, que é pastor da Igreja Batista Central de Taguatinga, ali em Brasília, também presidente da Associação da Convenção Batista do Planalto Central. Ele estará pregando pela manhã. E no mesmo domingo à tarde, nós encerraremos o congresso no culto que acontecerá lá em Alfandanga. Então, irmãos, teremos um domingo cheio, então se programe para você estar participando. A ideia é que a nossa igreja esteja toda ali em Faro e depois toda ela também ali em Alfandanga para encerrar o congresso, ok? Então, guarde aí na sua agenda, durante a semana estaremos lembrando os irmãos também. Volta a tela lá, por favor, Henrico, a tela do cartaz. Por gentileza, antes de nós lermos o texto bíblico, o Henrico vai voltar ali, só a tela do cartaz, pronto. Durante esse mês, nós vamos estar pensando, como eu falei, em temas da Palavra de Deus, o texto da Palavra de Deus em relação à família, e vamos trabalhar esse tema, o Evangelho dentro de casa, onde a fé precisa ser vista. Então, todo esse mês, vamos estar focando nesse tema, o Evangelho dentro da nossa casa, entendendo que ali é o local onde a fé precisa ser praticada e precisa ser vivida. E hoje, como início desse mês, apesar do mês ter começado no mês passado, na semana passada, nós vamos estar falando com o tema inicial, quando a fé não passa da porta de casa. E agora sim, coloca o texto, por favor, Henrique, nós vamos estar lendo a partir do verso de número 4. Então, Deuteronômio, capítulo 6, a partir do verso 4. Eu estarei lendo e os irmãos estarão acompanhando a leitura na sua versão. E a palavra de Deus diz assim: Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falará assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa, nas tuas portas. Amém? Pai, a tua palavra foi lida. Peço-te que fale aos nossos corações através dela nesse momento. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, quando a fé não passa da porta de casa, parece estranho ouvir uma afirmação como essa, mas faz todo sentido quando nós olhamos para dentro das nossas casas, e eu me incluo todas as nossas famílias aqui, e pensamos como deveríamos ter mais exemplos a partir da nossa casa do que muitas vezes quando estamos no meio da multidão. Tem uma frase muito conhecida, pelo menos no Brasil, que diz que no meio da multidão somos apenas mais um. E muitas das vezes, no local onde nós deveríamos prestar mais atenção nas nossas ações,
ter mais cuidado com aquilo que a palavra de Deus diz, muitas vezes não o fazemos. Só que hoje eu não quero falar do externo, do fora de casa, do fora da igreja, sim, mas dentro de casa. Esse texto que nós lemos, ele fala muito sobre isso, ele deixa muito clara a necessidade que nós temos de nos voltar para a palavra de Deus. É interessante que logo no verso de número 4, a palavra diz assim, ó, ouve Israel, o Senhor, vírgula, nosso Deus é o único Senhor. Só aí já deveria bastar. Para um bom entendedor, meia palavra basta, não é verdade? Então só aí já seria o suficiente. Ele é o único Senhor. O nosso Deus, Ele é o único Senhor. O que faz com que a gente compreenda que não há outro Deus como o nosso Deus. Na verdade, nada se compara ao nosso Deus. Disse há pouco o irmão William, ele disse, citando um texto da palavra de Deus no Novo Testamento, que diz que um dia, querendo ou não, todo joelho se dobrará e toda língua terá que confessar que Jesus é o Filho de Deus para a glória de Deus Pai. Não há Deus como o nosso Deus. E lá no passado, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós encontramos um povo que estava sempre buscando, infelizmente, se distanciar de Deus. E quando eu digo buscando, porque as suas práticas, normalmente, afastavam essas pessoas de... Sim, então só venha e pega do meio para lá. Vamos ter a tradução aqui ao lado. Tem algum problema técnico aí, precisamos resolver esses problemas técnicos para facilitar a nossa vida. Então vamos lá. Então o povo no passado, ele procurava muitas vezes pelas suas ações fazer coisas que acabavam entristecendo a Deus. E não é porque eles procuravam, é porque eles se afastavam realmente de Deus. So the people in the past, they looked at other things to like upset God and do things that were wrong with God, and they would do this, but in their houses they would just they would do this in their houses, but outside they would live it like completely differently. E existe um problema que por muitas vezes acaba por ser silencioso dentro das famílias, no meio das famílias cristãs. And there's a problem in the middle in our Christian families that it's really silent, no one sees it. And sometimes we just ignore this problem. Nós encontramos uma fé que funciona muito bem dentro da igreja, We find a faith that works really well in church, mas acaba por falhar dentro das casas. but then we fail it in our houses. Encontramos pessoas que cantam, We find people that sing, que servem, that serve, que participam de várias ações da igreja, that participate in various actions in the church, mas no ambiente mais íntimo, ela acaba por falhar nas suas atitudes em relação a Deus. but in our houses we tend to just fail and not do these things that we do in church. É como se o evangelho ele não governasse as atitudes, nem as palavras e muito menos as decisões dessas pessoas. It's like the gospel doesn't govern us in our houses, it's just outside. É aquele tipo de coisa. Nós vivemos uma fé aqui dentro, It's like this thing, we live our faith inside the church, mas quando chega lá fora que precisamos experimentar essa fé, é como se ela não existisse. and when we go outside where we need to experience this faith, it's like it doesn't As exist. minhas atitudes estão longe realmente de agradar a Deus. My attitudes are far away from pleasing God, As minhas palavras e também as minhas decisões. my words and my decisions as well. Mas preste bem atenção em um pequeno detalhe. But pay attention to this little detail. Uma fé que não consegue sobreviver dentro de casa A faith that cannot grow inside our houses, não pode ser considerada uma fé sólida. it can be considered a solid faith. Porque uma fé que só acontece quando eu estou no meio da igreja, de domingo após domingo, Because a faith that only happens in church from Sunday to Sunday, e dentro de casa ela falha, and then inside our houses it fails, é uma fé que é frágil, não é sólida. it's a fragile faith. Preste atenção em outro detalhe. Pay attention to this other O detail. evangelho só é real quando deixa de ser um discurso público The gospel is only real when it stops being a public speech, e passa a se tornar uma prática diária, a começar dentro da nossa casa. and when it starts to be a
a daily practice, that's when it becomes the real gospel. Agora observe uma coisa. Se o texto que nós lemos, ele nos mostra que a palavra de Deus deve estar no coração e dentro da rotina familiar, And understand this, when we read the word, we see that the gospel needs to be in our daily routine, in our hearts. então nós precisamos encarar e considerar por que muitas vezes ele não passa da porta da nossa casa. And we need to consider why most of the time it doesn't go through our house, it doesn't go past our houses. A fé, desculpe, por que muitas vezes a fé não passa da porta da nossa casa? When the faith doesn't pass through our houses. E aí nós vamos destacar algumas coisas à luz do texto que nós lemos, alguns princípios que nós devemos observar com muita atenção. And I'm gonna talk about some verses that are very important. Quando nós olhamos para os versos 4 até o verso 6, When we look from verses 4 to verses 6, nós percebemos que o problema não está na falta de informação, em hipótese alguma, we understand that the problem is not about the misinformation, mas em uma ausência muito clara de transformação. but a missing transformation. Olha o que o texto diz. Look what the text says. Ouve, Israel, Listen, O Israel. estas palavras estarão no teu coração. These words will be in your heart. Ou seja, entre os versos 4 e os versos 6, So from verses 4 to 6, nós encontramos o próprio Deus dizendo: ouve, ó Israel. we see God saying, "Listen, O Israel. Essas palavras estarão no teu coração. These words are going to be in your hearts." O texto ele não começa em hipótese alguma com uma prática, This text doesn't start with a practice, mas começa com o coração. but it starts with the heart. O que mostra que quando a palavra ela não está enraizada, não está dentro do nosso coração, So it shows that when the word is not in our hearts, o discurso pode ser bonito, the speech can be beautiful. a oratória pode ser impecável, The way you talk can be amazing, mas não vai adiantar de nada. but it's not going to do anything. Precisa realmente a palavra do Senhor estar no nosso The coração. word of God needs to be in our O hearts. salmista vai dizer em Salmo 119 o seguinte, verso 11. David will say in Psalms, verse Verso 119, 11. 119, verses 11, Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. I hide your word in my heart so I don't sin against you. Então eu preciso ter a palavra no meu coração So I need to have the word in my heart para viver uma fé verdadeira. to live a true faith, Uma fé que vai além das quatro paredes quando nós nos reunimos aqui. a faith that goes beyond the four walls. Porque preste atenção em uma coisa. Because pay attention to Antes de one ensinar filhos, before we teach children, antes de nós muitas vezes corrigirmos comportamentos, before we correct people's actions, antes de organizar a nossa casa, before we organize our houses, Deus ele confronta o nosso interior. He confronts our interior. Consegue perceber a diferença? Can you see the difference? Não adianta você querer organizar o externo There's no way to organize the exterior se você não mudar o interno. if you don't change the interior. Deus ele quer mudar o nosso interior. God wants to change our interior. Por isso que o texto vai dizer: estas palavras estarão no teu coração. That's why the text says, these words are going to be in your heart. Irmãos, nós sabemos muito bem que o coração ele é enganoso. We know very well that our hearts are very it tricks us. Por isso que quando eu não tenho a palavra de Deus dominando o meu coração, So when we don't have the word of God dominating our hearts, com muita facilidade eu vou conseguir me distrair com outras coisas e fazer coisas que entristecem a Deus. with so much easiness, we're going to do things that upset God. E aí nós encontramos um erro muito comum. And then we find a very common error. Saber muito a Bíblia, ouvir muito sermão, Knowing about the word a lot and listening to a bunch of preachers, não é ter um coração moldado pelo Senhor. it's not having a heart that's molded with God. Eu posso conhecer a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. I can know the Bible from Genesis to Apocalypse. Eu posso não faltar um culto dominical. I might not even miss one day of service. Posso ser o primeiro a chegar aqui pela manhã para o culto de oração. I might be the first one to get here. Mas isso não faz de mim um homem moldado pela palavra de Deus. But that doesn't make me a man that's molded in the word of God. Eu preciso fazer como a palavra diz:
guardá-la no meu coração para assim pôr em prática. I need to do it like the word says. I need to take the word in my heart and practice it daily. Sabe por quê? Do you know why? Porque é impossível eu viver dentro de casa aquilo que ainda não dominou o meu coração. Because it's impossible to live inside our houses something that has not dominated our A hearts. segunda verdade encontra-se no verso de número 7. The second truth, we find it in verse 7. Olhando para esse texto, nós conseguimos enxergar o seguinte: Looking at this verse, we can understand o evangelho não foi feito para momentos, foi feito para uma rotina. the gospel wasn't made for moments, but it was made for a routine. It was made daily for a daily. Verso Tá. 7 diz assim: tu as inculcarás a teus filhos. Verse 7 says. So I'm just gonna read it off there. Tie 7, them. verso 7. Verse 7. Eu vou ler o verso todo, depois você lê. Vamos lá. read Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-se, e ao levantar-se. And press them on your children. Talk about them when you sit at home and when you walk along the road, when you lie down and when you get up. Perceba aqui uma constância, uma rotina, um padrão. Do you see here a constancy, a routine? Falarás delas assentado em casa, And you talk about them. You will talk about this when you're at home, andando pelo caminho, walking along the road, ao deitar, mas também ao se levantar. and when you sleep and when you get up. Isso mostra que precisamos realmente ter uma rotina com a palavra de Deus. This shows us that we need to have a routine E, while living with God. e acaba também por desmontar aquela ideia de uma fé ocasional. And that takes out the idea of having an occasional faith. Não é culto, domingo, momentos espirituais específicos. It's not just Sunday service that we just have a moment with God. A palavra de Deus está nos ensinar nessa manhã que Deus quer uma vida contínua com Ele. The word of God teaches us that God wants a daily thing with Him. É como se Deus estivesse dizendo para cada um de nós o seguinte: It's like God is telling us o evangelho ele precisa entrar na conversa diária, the gospel needs to enter our lives in the normal conversations, nas nossas decisões, in our decisions, na forma de tratar as pessoas in the way we treat people, e na maneira como nos reagimos também a essas pessoas. and the way we react to people. Preste atenção, eu estou a falar isso no ambiente casa. And I'm talking about this in our homes. Porque a partir do momento que eu viver isso dentro de casa, Because when we start living this in our homes, a partir do momento que isso for algo natural no meu cotidiano dentro de casa, when it's something normal in our lives, at home, de alguma maneira isso vai passar a ser natural lá fora com as outras pessoas que ainda não conhecem a Cristo. in the same way, it's going to be natural for us outside of our homes. Se a fé, meus irmãos, ela só aparece em momentos religiosos. Se a fé, ela só aparece em momentos religiosos. If faith only appears in Sunday services or like religious places, É porque ela ainda não governa a sua vida. it's because it doesn't govern your life. Terceira verdade que esse texto nos ensina, nós conseguimos observar entre os versos 7 e 9. The third truth that this text teaches us, we can see it in verses 7 to 9. Eu quero destacar apenas a afirmação que diz: inculcarás a teus filhos. Impress them on your children. Isso. A fé que não é ensinada dentro de casa desaparece com certeza nas próximas gerações. The faith that is not taught in our homes, it will disappear among generations to Meus come. irmãos, preste atenção numa coisa, olha para mim aqui. Listen to this. Nós precisamos ensinar a palavra de Deus aos nossos filhos dentro de casa. We need to teach the word of God in our homes to our children. Eu não posso simplesmente achar ou confiar que meu filho vai pegar a Bíblia um dia na semana e vai à igreja, a igreja está a ensinar ele. We can't just trust for the church to just teach the word of God to our children. A responsabilidade é minha, The responsibility is mine enquanto pai, as a father. sua enquanto mãe. You as a mother. Não precisa me responder, mas pense por um instante. You need to answer me, but think about it for a Qual second. foi a última vez que você sentou com o seu filho When was the last time you sat with your children e
ensinou a palavra de Deus, and taught them the word of God, conversou com ele das coisas que vêm do alto. and talked to them about the word of God. Nós precisamos inculcar a palavra de Deus na mente e no coração dos nossos filhos. We need to impress the children with the word of God. Deus aqui não está dando uma sugestão, God is not giving a suggestion here. é uma questão de responsabilidade. It's a responsibility. Deus quer que cada um de nós façamos isso. God wants us, each one of us to do A igreja ela this. apoia, The church supports this, mas quem forma é a família, but who does it is the family. não é a igreja. It's not the Vocês church. viram há pouco as crianças saindo aqui e indo lá para a salinha aprender a palavra de Deus com a Alessandra. You saw before the children were here and they went to the other room to go to learn about the word of God. Quantos ao chegar em casa hoje vão sentar com seus filhos e vão perguntar: o que Deus falou no teu coração hoje no que But- você aprendeu? But how many people will go home and ask their children, what did you learn today in the service? O que a palavra de Deus te ensinou hoje? What did the word of God teach you today? Meus irmãos, isso é muito sério. This is really serious. Os nossos filhos passam boa parte do tempo lá fora, na escola, em contato com pessoas que não têm muitas vezes compromisso com o Senhor. And our children, they live daily with people that don't know the word of God, and they're just gonna be if they don't get taught every day about the word of God, they're just gonna forget. Nós precisamos moldá-los a partir da nossa casa. We need to mold them from our houses. Por isso que eu digo e repito, a igreja apoia, mas quem forma é a família. Like I said, I'll repeat it. The church supports it, but the family is the one that Porque does it. se a fé ela não é vivida e ensinada dentro de casa, Because the faith is not lived inside our houses. filhos até vão crescer com uma religião, mas com convicção e a convicção e os valores vão se perder. Children might live with the word as a religious thing, but they won't be transformed by the word. Quando crianças crescem com religiosidade, com religião apenas, When the children only grow up with religious eles only, não têm valores e não têm convicção por aquilo realmente, pela palavra de Deus e aquilo que acreditam. they don't have any value. They don't have any values to keep along the life. É como se Deus, ele de alguma forma, ele virasse apenas um conceito, entende? E não uma realidade para eles. And it's as if God just turned into a concept for them and not a reality. Irmãos, os nossos filhos, eles precisam testemunhar que nós dobramos os nossos joelhos e oramos quando estamos passando por uma dificuldade. My brothers and sisters, our children need to testify that when we pray to God, we're doing it as a reality and not just as a concept. Os nossos filhos precisam aprender a orar a Deus antes de tomar uma decisão. Our children need to understand that they need to pray before taking a decision. Mas eles não vão conseguir fazer isso se nós não ensinarmos através do nosso exemplo dentro de casa. But they're not going to be able to do this if we don't teach them in our homes, if we don't practice it. E é por isso que, infelizmente, muitas gerações estão se perdendo, porque os pais estão negligenciando isso dentro da própria casa. And it's so unfortunate, and we see so many generations being lost because the parents don't do this at home. O silêncio espiritual dentro das casas, meus irmãos, acaba por formar uma geração fraca. The silence in our spiritual life at homes starts to get a generation that is completely absent with God, Mesmo estando dentro da igreja. even being at church. Quarto e último ensinamento que esse texto nos ensina nessa manhã, Fourth and last thing that the text teaches us, nós encontramos entre os versos 8 e 9. we find it in verses 8 and 9. Mas olhando para esse texto, nós aprendemos que o evangelho precisa ser visível, não apenas declarado. Looking at the text, we can see that the gospel needs to be visible and not just declared. Ele diz em parte dos versos o seguinte: atarás, escreverás. Esses dois verbos, preste atenção, atar e escrever. Tie them as symbols on your hands and bind them on your foreheads. These verbs, tie and bind. É como se o texto estivesse mostrando para a gente que a palavra ela precisa estar presente, visível e constante nas nossas vidas. These words are telling us that it needs to be constant and visible in our lives. E hoje aqui isso não é literal, tem que ser prático. And this is not just literature, this is practice. Está em suas atitudes, nas suas atitudes, It needs to be in our actions, nas nossas prioridades, in our priorities, no ambiente dentro da nossa casa. in our houses. O evangelho, meus irmãos, ele precisa ser
percebido e não apenas falado para as outras pessoas. Our gospel needs to be known and not just talked about. Algo aqui que pode parecer duro, I'm going to say something here that might come as hard, mas a sua família ela não vai ser impactada por aquilo que você diz, but your family is not going to be impacted by what you say, mas por aquilo que você vive repetidamente. but it's going to be impacted by what you live every day. Deus quer usar as nossas vidas, pais e mães aqui presentes. God wants to use our lives, parents. Deus quer usar a sua vida, jovem que um dia vai casar e formar a sua própria família. God wants to use your life, teenagers, that is going to be transformed, Para que a palavra de Deus não morra com essa geração. so that the word of God doesn't die in this generation. Que o maior engano é pensar que porque estamos na igreja, estamos bem. Because the biggest lie is that we can live in church and that everything's okay. Não necessariamente. Not really. É dentro de casa que a verdade aparece. It's at home that the truth appears. É dentro de casa que as pessoas, membros da sua família, sabem quem você é verdadeiramente. It's at home that people in your family know who you really are. É dentro de casa que não dá para ter máscara, você tem que viver do jeito que você é. It's at home that you can't put your mask on. A forma como você fala, The way you talk, a forma como você reage às the situações, aos the problemas, way you react at problems, situations, a forma como você lidera a sua família, the way you take care of your family, a forma como você decide. the way you decide. É ali que o evangelho verdadeiramente é testado. That's where the gospel is really tested. Eu quero fazer uma pergunta muito direta ao teu coração And nessa now manhã. I want to make a direct question to your heart. Se alguém observasse sua casa por uma semana, ela veria o evangelho? Ela estaria vendo o evangelho? If someone observed your house for 1 week, would they see the gospel in your house? Ou veria apenas hábitos religiosos, Or they only see religious habits, palavras bonitas, beautiful words, mas nenhuma transformação real? but no transformation, no real transformation. Procure estabelecer um momento diário com a sua família, You need to try to make this daily thing with your family de busca da presença do Senhor. about going after the Lord, Leitura breve da palavra, reading the Bible, oração objetiva, praying, conversa espiritual, mas também real. talking to God spiritually, Não é also physically with your. não necessariamente usar de uma formalidade, But maybe you don't have to be formal, mas viver algo autêntico dentro de casa. but something authentic. Deus quer usar a sua vida. God wants to use your life. O evangelho ele não foi dado para nós apenas para ser admirado pelos outros, The gospel wasn't just given to us to be admired by other people, mas para ser vivido por cada um de but nós. to be lived by each one of us. Pense nisso. So think about this. Eu preciso viver realmente o evangelho diariamente na minha vida, dentro da minha casa. We need to live the gospel in our houses. E o primeiro lugar onde isso precisa acontecer In the first place that this can happen, não é no púlpito, it's not here. não é dentro do ambiente chamado igreja, It's not in church. muito menos quando nós estamos cercados com outras pessoas que vivem a mesma fé que nós. And especially when we're surrounded by people that live the same faith as us. Mas é dentro de casa, com a nossa família. But it's at home with our families. Amém? Amen? Nós precisamos consagrar a nossa família ao Senhor. We need to give our family to God. Eu quero terminar esse primeiro culto da família de 2026 I want to finish this first preaching about family of 2026 criando realmente esse momento de consagrar as nossas famílias ao Senhor. creating this moment of giving our families to God. Vou convidar todos vocês a se colocarem em pé. I want everyone to stand up, please. Ministério de Louvor que vem à frente. The worship team. Se você por um acaso não Amém. estiver ao lado da sua família, troque de lugar e vá para o lado da sua família nesse momento. And if you're not next to your family right now, would you be able to come together? E enquanto estivermos cantando, consagre de fato a sua família ao Senhor. And as we're singing, will you really put your family to God? Viva realmente aquilo que você vai cantar aqui. Live what you're gonna sing now. Essa música, coloca a letra, por favor, aí do louvor que vai ser cantado agora, Would you be able to put para que nós possamos observar a Words. profundidade da letra. so we can understand the profound
what the word is teaching us. Isso, deixa ele colocar lá a letra da música.